nos convertemos para Deus, quando nós decidimos segui-lo, fazer a sua vontade, obedecer, quando nós decidimos ser de Deus e viver uma vida conforme a vida de Deus, nós temos uma missão muito grande a cumprir com respeito à nossa vida. Diga glória a Deus. E que missão é essa, pastor? Missão de ser exemplo. Amém? Na palavra está escrito, o Senhor diz: vós sois o sal da terra. Diga glória a Deus. Se nós somos sal, por que não também dizer que nós somos o que? Luz. Amém? Só que para ser sal da terra e luz para o mundo, nós temos que viver uma vida de convertido. Nós temos que praticar coisas que convertidos praticam. Diga glória a Deus. Nós temos que viver de acordo com uma maneira, com um padrão do reino de Deus, porque o mundo tem os seus padrões de vida. O reino de Deus também tem os seus padrões de quê? De vida, como também há as suas leis. Amém? E vice-versa. Então, nós hoje somos cidadãos, não somente desta terra, mas do reino de Deus. Diga glória a Deus. Então, os costumes, os hábitos, a maneira de viver, a maneira de ser, tudo isso muda na nossa vida. E detalhe, muda para abençoar a tua vida, mas também quando estas coisas passam a fazer parte da sua vida, quando você passa a viver como um cidadão do reino dos céus, como um verdadeiro convertido, você se torna um inimigo para o mundo, e você também se torna um alvo do mundo. Quem está entendendo? Amém, igreja? Então, se você levar, vamos dizer assim, muitas pedradas, se você for muito açoitado na vida, muito criticado na vida, muito julgado na vida, isso é normal na vida de um novo convertido, de quem é convertido, de quem é cidadão do reino dos céus. Diga glória a Deus. Amém? Por que, pastor, que o Senhor está falando desta forma? Por que, igreja? Eu já vi muitas pessoas abrirem a boca, né? Para dizer, para reclamar, para murmurar: como eu sou o quê? Atacado. Como eu sou perseguido. Como eu sou injustiçado. Como eu sou injuriado. É ou não é? Parece que só existe eu no mundo. Você já viu pessoas assim? Com respeito ao novo convertido, isso é normal. São marcas que identificam que ela é um novo convertido, convertido em Deus, um cidadão do reino dos céus. Igreja, quem não carrega essas marcas que se chama perseguição, afronta, humilhação, dores, amém? Injustiça, injúrias, difamação e por aí vai, um monte de coisa. Quem não carrega isso não tem o selo de ser um convertido, um verdadeiro convertido, porque tudo se baseia em Cristo.
Quando você olha para Cristo, você vê o lado bom de tudo em Cristo aqui nesta terra, mas também, se você olhar de outra forma, você vai ver tudo o que Ele passou, tudo que Ele enfrentou. E esta é a parte que muitos o quê? Não veem. Sim ou não? Muitas pessoas só enxergam a parte o quê? A parte boa da história. O que Jesus fez, o que Jesus faz, quem Jesus curou. É ou não é? Mas nós temos que aprender, como convertidos, como cidadãos do reino dos céus, a entender, a compreender o lado também da perseguição, das afrontas, dos levantes, das lutas, das batalhas. Diga glória a Deus. Porque quando você entende que isso faz parte do seu chamado, quando você entende que isso faz parte da vida de um convertido, você passa a enfrentar isso de uma maneira mais leve. Você passa a encarar as coisas de uma forma mais consciente. Diga glória a Deus. Mais despreocupado, porque você sabe que em você existe a marca de um cidadão do reino dos céus, de um convertido. Diga glória a Deus. Amém, igreja? E todos aqueles que têm uma promessa de Deus lá na frente, sempre vai passar por essas fases. Costumo chamar de fases. A nossa vida é feita de fases. Diga glória a Deus. É feita de fases. Todos passaram por fases. Amém? É feita de degraus, como nós falamos na palavra passada sobre a constância. Diga glória a Deus. Ser constante. Então, ser constante, porque a nossa vida é feita de fases, de degraus. Amém? Então, olha o que diz a palavra em Atos 2:42. Como viviam os convertidos. Diz assim, e perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e no quê? E nas orações. Então existem coisas que você tem que praticar, tem que perseverar. Diga glória a Deus. Quando eu falo perseverar, e a palavra diz perseverar, é praticar. É a mesma coisa, praticar. Quando você persevera em algo, você continua fazendo, você continua praticando. Diga glória a Deus. Então eles perseveravam na palavra, no partir do pão e nas orações. Então, essas são as primeiras características de um convertido. Diga glória a Deus. Perseverar na doutrina. O que é perseverar na doutrina? É colocar a vida baseada naquilo que a palavra está ensinando, naquilo que Deus está dizendo. É basear a minha vida, é viver a minha vida de acordo com o que a palavra está me orientando, está me dizendo. Isso é perseverar na doutrina. Diga glória a Deus. É não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas é viver, praticar tudo aquilo que foi ensinado, que foi mostrado. Isso é perseverar na doutrina. Diga glória a Deus. Nós temos que perseverar naquilo que Cristo nos ensinou. E o que foi que Cristo nos ensinou?
Cristo nos ensinou a amar o próximo, Cristo nos ensinou a perdoar, Cristo nos ensinou. Se eu for falar o que Cristo nos ensinou aqui, a gente perde as contas. São muitas coisas que Cristo nos ensinou. Diga glória a Deus. E nós não podemos tirar isso da nossa vida, deixar isso escapar da nossa vida. Diga glória a Deus. Então, 3 coisas de início: doutrina, partir do pão e orações. Um verdadeiro convertido, ele pratica a palavra. Amém? Ele obedece a palavra. Um verdadeiro convertido, ele se compadece do seu próximo, ele estende a mão para o seu próximo, ele divide o pão com o seu próximo. Dividir o pão não tem nada a ver só com o alimento. Amém? Até porque tem coisas que valem mais do que alimento. Diga glória a Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm tudo em casa, tem o que comer em casa, sim ou não? Então ela não precisa de alimento, ela precisa de uma palavra, de um conselho, de uma ajuda, de alguém que estenda a mão. Diga glória a Deus. Então, um dos sinais de um novo convertido é que a pessoa, quando vê alguém precisando de ajuda, ela ajuda, ela socorre. Não sei de que maneira, mas alguma coisa ela faz. Não sei se é dando uma palavra, pode ser dando uma palavra, amém? Pode ser ajudando materialmente falando, mas ela se compadece, ela se coloca no lugar do outro, ela sente a dor do outro. Diga glória a Deus. No partir do pão, isso significa o quê? Comunhão. Por isso que um dos mandamentos de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que sentir a dor um do outro, porque quando alguém sente a dor um do outro, a gente se ajuda. Um levanta o outro, um fortalece o outro. Diga glória a Deus. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. É por isso que a palavra diz que nós temos que viver em unidade. Amém, igreja? E hoje as coisas estão tão pesadas e difíceis que as pessoas, ao invés de estender a mão, elas o quê? Elas ajudam a empurrar. Ao invés de estender a mão para levantar, elas ajudam a destruir. Sim ou não? Ninguém quer mais dividir nada com ninguém. É o amor, é o fim dos tempos. Quem está entendendo? E a outra é que eles perseveravam nas orações. O verdadeiro convertido e cidadão do reino dos céus, ele persevera na oração. Ele não para de orar. Ele não ora porque tem algo para receber. Ele ora porque ele necessita da oração. Ele precisa da ajuda de Deus, do consolo de Deus, da força que a oração tem. Amém? Lembra do que eu falei? Que quando você está em comunhão, você está em oração, ou você está meditando na palavra, você recebe maná dos céus. Nunca se esqueça disso. Por isso que quando muitas das vezes, se você estiver triste, você for orar, pode ter certeza, você não sai do mesmo jeito, você não sai da mesma forma. Por quê? Porque Deus te deu um maná, Deus te fortaleceu. Isso quando a sua oração é sincera e verdadeira. Amém? Eu falo por experiência própria, que já teve momentos na minha vida, né, que uma oração fez toda a diferença. É como se tirasse um fardo, um peso das suas costas naquela hora. Diga glória a Deus. Olha que maravilha. Porque há fardos, há pesos que chegam na nossa vida
que ninguém pode ver e que ninguém pode tirar. Há fardos que só Jesus tira. Diga glória a Deus. Há fardos que só Jesus tira. Amém? Então, praticar a palavra no partir do pão e orações. Versículo 43. Em cada alma havia o quê? Temor. Ponto e vírgula. Em cada alma havia o quê? Temor. Essa é a quarta característica, o temor. Quem é novo convertido de verdade teme a quem? A Deus. Pastor, o que é temer a Deus? O que é temer o Senhor? É você manter o respeito, é você manter a reverência, é você ter, ter medo de machucá-lo, de entristecê-lo. Diga glória a Deus. Temer a Deus é você ter medo de pecar contra Ele. Temor é isso. Amém, igreja? É quando você se desvia do mal. Tudo isso é temer a Deus e muito mais. Em cada alma havia temor. E é o que falta nos dias de hoje, viu? Está em escassez, está em falta no mundo o temor. Porque se as pessoas temessem a Deus de verdade, elas saberiam verdadeiramente quem é Deus. Hoje as pessoas, elas não sabem quem é Deus. Mas elas vão chegar um dia que elas vão saber quem é Deus. Mas não de uma forma como eles queriam saber. O tempo de saber quem é Deus com amor, com carinho, com gentileza, é agora. Porque chegará um dia que Ele virá como o quê? Como juiz, como alguém que julga. Aí não haverá o quê? Não haverá mão na cabeça de ninguém. Amém, igreja? Então havia temor. As pessoas, temiam aquilo que faziam. Eles seguiam à risca aquilo que os apóstolos ensinavam. E por causa disso, os benefícios vinham. E por causa disso, os benefícios vinham, as respostas vinham, as bênçãos vinham, as maravilhas aconteciam. Diga glória a Deus. Amém, igreja? 43, prosseguindo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio do que? Dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em o quê? Em comum. Amém? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em quê? Em comum. É por isso que não existe esse papo de desigrejado. Você sabia? Todo novo convertido, ele tem que congregar em algum lugar. Ele não tem que buscar Deus sozinho. Diga glória a Deus. Porque é bíblico, está escrito: não deixei de congregar, como a maioria que faz. Amém? Congregai-vos como igreja. E hoje a moda na vida de muitas pessoas, é que não precisa o quê? Estar na igreja para buscar Deus. Não precisa estar na igreja para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Claro que você também não vai só buscar Deus e adorar Deus na igreja. Não é isso que eu quero dizer. Nós temos que adorar Deus na igreja, mas também lá fora, na nossa casa, onde quer que nós estejamos. Nós temos que buscá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que ter como Deus, Ele como Deus na nossa vida em todos os lugares. Diga glória a Deus. Mas não podemos descartar de estar na igreja. Olha o que a palavra diz: todos os que creram estavam separados? Não, juntos.
Então, se eu creio em Deus, se eu creio no Filho de Deus, no Senhor Jesus, eu não posso estar fora de um rebanho. Diga glória a Deus. Eu não posso me tornar uma ovelha perdida. O que mais tem no mundo são ovelhas o quê? Perdidas. É ou não é? Olha para as pessoas aí. Quando você vê alguém fora da presença de Deus, é uma ovelha perdida. É uma ovelha que está fora do rebanho, está sem destino, está sem rumo, está sem direção. Quem está entendendo? Amém, igreja? Então, a marca do novo convertido, uma das marcas do novo convertido, também é ter tudo em comum. A nossa fé é única. A nossa fé não se mistura com as coisas do mundo, com outras coisas. Diga glória a Deus. Nós temos tudo em comum. Amém? Nós temos o mesmo pensamento, a mesma direção, o mesmo propósito, como também o mesmo Deus é um só, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São apenas um. Diga glória a Deus. Então por que eu vou servir a Deus fora da igreja, sem congregar em uma igreja? Será que eu seria melhor do que as outras pessoas? Será que eu sou melhor do que as outras pessoas? Não. Amém, igreja? 45. Olha que coisa tremenda. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidades. Ou seja, quando eles viam alguém com necessidade, sofrendo, precisando de ajuda, precisando comer, precisando, sabe, de uma moradia, de alguma coisa, o novo convertido, quem tinha condições, ia lá e dava um jeito de ajudar aquele irmão, de socorrer aquele irmão. Amém, igreja? De estender a mão, de suprir a necessidade daquele irmão. O povo não saía vendendo tudo, não. A palavra diz que à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Ou seja, eles não olhavam uns para os outros, para o necessitado, só com um olhar de desprezo e não fazia nada. Ao contrário, eles olhavam, viam a necessidade de quem necessitava de ajuda e ajudavam. Amém? E hoje em dia, as pessoas quando passam por aí fora, aqui não tem muito isso, mendigo nas calçadas, né? Mas aí fora, São Paulo, Rio de Janeiro, o que mais tem? Eu já vi isso na internet ou na televisão, passando alguma coisa, alguma reportagem, as pessoas dão um mendigo na calçada, as pessoas para lá e para cá, para lá e para cá, e não jogam o quê? Uma moeda. Quem está entendendo? Amém? Nem olha para a situação daquela pessoa. Então, a falta de quê? De amor, a falta de interesse, e por que não dizer a falta de Deus, a falta de Jesus? Quem está entendendo? Amém, igreja? Por que nós temos que sentir a dor do próximo? Por que nós temos que ajudar o próximo? Porque Jesus ele sente também. Você acha que Jesus não sente as nossas dores? Você acha que Jesus não sente as nossas necessidades? Você acha que o Senhor não se importa com as nossas necessidades? Se importa. Amém, igreja? Se importou tanto, Deus se importou tanto que deu seu filho. Amém? E não tem nada maior do que isso, do que alguém dar um filho, um único filho, por amor a alguém que é falho e pecador por nós. Não tem nada maior do que isso. Diga glória a Deus. Isso resume tudo. Olha o 46. Presta atenção em cada detalhe desta palavra. Diariamente, olha o que a palavra diz: diariamente.
mente, não é por semana, não é por mês, não é dia sim, não é dia não. Diariamente, eles perseveravam unânimes, ou seja, em união, juntos no templo, ou seja, na igreja. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha o detalhe, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo o quê? Sendo salvos. Amém? Então, o exemplo do convertido tem o poder de salvar quem não é. Diga glória a Deus. Muitas das vezes, o seu exemplo vale mais do que as suas palavras. O exemplo do convertido, da pessoa que é de Deus, vale mais do que palavras. Diga glória a Deus. Amém? Pastor, eu quero que a minha família seja salva. Pastor, eu quero que as pessoas ao meu redor se convertam e sirvam a Deus como eu sirvo. Assim, começa pelo exemplo. Tudo começa pelo exemplo. Nada começa pelo falar. Diga glória a Deus. Tudo começa pelo exemplo. Amém? Se existe, por exemplo, pessoas que são a favor da briga, da contenda, nós vamos dar um exemplo. Nós vamos ser pacificadores. Em vez de promover a briga, a contenda, a desunião, nós vamos promover o quê? A paz. Amém? Diga glória a Deus. E vice-versa. Louvando a Deus e cantando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diga glória a Deus. Então Deus acrescenta dias de vida para aqueles que praticam isso. Amém? Para aqueles que perseveram na doutrina, para aqueles que amam o próximo como a si mesmo, para aqueles que vivem uma vida de oração, para aqueles que temem a Deus. Diga glória a Deus. O Senhor lhe acrescenta dia após dia. Acrescentar, de colocar. Amém? Quem quer ter aqui na vida, nesta vida terrena, dias de vida acrescentados? Você quer? Eu quero. Então, nós temos que viver isso aqui. Nós temos que viver como convertidos. Diga glória a Deus. Amém? Para que a gente seja sal, a gente seja exemplo, a gente seja luz para as outras pessoas. Que as pessoas venham olhar para a gente e não enxergar, por mais que a gente seja falho e pecador, mas que as pessoas venham olhar e venham enxergar Jesus. Isso é o mais importante na vida de um convertido. As pessoas olhar para você e enxergar quem? Jesus. E no coração dela, ela olhando para você e dizendo que ela ali, sabe, é uma pessoa de Deus. Amém? Aquela ali eu vejo Deus na vida dela. Diga glória a Deus. Fulano é uma pessoa tão boa, ajuda todo mundo. Então, olha o exemplo, olha o testemunho. Amém? Fulano é uma pessoa tão boa, ele se preocupa comigo. Amém? Então, são coisas, sabe, que parece que são pequenos detalhes, mas é grande, é muita coisa. Diga glória a Deus. Deus é um Deus de detalhes. Imagina uma pessoa convertida. É com os detalhes
detalhes, com os pequenos detalhes que ela consegue, sabe, alegrar alguém, fazer alguém feliz, que ela consegue ganhar alguém para Jesus. São detalhes pequenos, que para aquelas pessoas são o quê? São grandes. São grandes porque ninguém faz o que por ela. Amém, igreja?